Oi, meu nome é Jéssica e eu, junto com a Beatriz e a Giossi, a gente vai apresentar o trabalho da bacia hidrográfica da cidade de Videira. E agora eu vou falar quais aspectos vão ser apresentados nesse trabalho. Para dar início ao trabalho, primeiro foi necessário baixar a carta topográfica da cidade de Videira, a qual pode ser encontrada no site da EPAGRE. Essa foi a carta topográfica encontrada. Posteriormente, para a delimitação da bacia hidrográfica, primeiro foi escolhido o exutório, o qual é este pontinho verde, o qual está num canal de quinta ordem e tem como rio principal o rio Barra Verde. A partir deste ponto foi delimitado o divisor de águas, os quais foram traçados ortogonalmente às curvas de nível. Aqui, no caso, é a delimitação da bacia, e os rios estão classificados de acordo com a sua ordem, e aqui realmente comprova que trata-se de um rio de quinta ordem. A partir disso, a gente fez a análise das características físicas que foram pedidas, as quais foram a área e o perímetro da bacia, o comprimento do rio principal, a largura média, o fator de forma, o índice de compacidade da bacia, a densidade de rios e de drenagem, a altitude média e mediana, a declividade média e mediana e a verificação das leis. Isso tudo vai ser apresentado a seguir. Meu nome é Giossi e eu vou apresentar alguns procedimentos que a gente utilizou com o software ArcGIS, desde a introdução dos dados da carta até o cálculo de alguns índices morfométricos. O primeiro passo foi adicionar os dados da nossa carta que iremos utilizar para o desenvolvimento do trabalho. Então, escolhemos adicionar as curvas de nível e os curvos de água através dessa ferramenta. Após escolher uma bacia de quinta ordem, foi feita a delimitação da bacia, usando o exutório e um shapefile para a delimitação. Através da ferramenta Catalog e escolhendo uma pasta, criamos novo shapefile, sendo que para exutório escolhemos um ponto e para delimitação um polígono. O resultado pode ser visto agora. Para facilitar os próximos passos, foi feita um corte das curvas de nível e do curso de água. Usando a ferramenta Arc2Box, a ferramenta Clip, e selecionando as devidas características, fizemos o corte. O resultado é o seguinte. Para a hierarquização dos rios, viemos na tabela de atributos e criamos uma nova coluna ordem. E manualmente selecionamos cada um dos trechos e colocamos a sua ordem. Após isso, indo em propriedades, em categorias, foi possível mudar a cor para cada uma das ordens e a sua espessura. Para calcular a área e o perímetro da bacia, viemos em tabela de atributos e, através da criação de um novo campo do tipo dobro, nós pudemos, utilizando a ferramenta Calcular Geometria, calcular quanto que foi a área e o perímetro em quilômetros quadrados. Para o cálculo do comprimento do rio principal, utilizamos a ferramenta Select Features. E selecionando cada um dos trechos e assim abrindo a tabela de atributos, selecionando as características marcadas, podemos ir na coluna comprimento e, clicando em estatísticas, podemos ver qual foi a soma de todos os rios. No nosso caso, o comprimento do nosso rio deu 9,64 km². A partir da área, do perímetro e do comprimento do rio principal, é possível realizar os cálculos dos índices morfométricos. Podemos então obter a largura da bacia, média da bacia, o fator de forma, índice de compacidade, densidade dos rios e densidade de drenagem. Oi, meu nome é Beatriz, eu vou explicar um pouco da parte do trabalho que a gente fez no ArcGIS e no Excel. Leis de Orton.
Orton ele definiu algumas características padrão para todas as bacias. Essas características foram instituídas como leis. A primeira lei de Orton, lei de número dos canais, fala que o número de canais diminui com o aumento da ordem, ou seja, sempre vai ter mais rios de ordem 1 do que de ordem 2 numa bacia, mais rios de ordem 2 do que de ordem 3 e assim por diante. Para comprovar essa lei, a gente abriu aqui a tabela A gente abriu o ArcGIS, aí pegou o curso d'água, abriu a tabela de atributos, foi selecionando os rios só de ordem 1, só de ordem 2, só de ordem 3, e aí exportamos cada tabelinha dessa para o Excel, para conseguir contar o número de canais. A gente contou aqui 52 canais de ordem 1, 14 de ordem 2 e assim por diante. Aí, com isso, a gente conseguiu fazer a taxa de bifurcação. A gente pode ver que a taxa de bifurcação não varia muito. E aí tem a média aqui da taxa de bifurcação. E aí também fizemos o logaritmo do número de canais para conseguir linearizar a curva da ordem, do número de canais sobre a ordem. E conseguir comprovar a primeira lei de Orton, porque com o aumento da ordem diminui o número de canais. Já a segunda lei de Orton, ou lei do comprimento de canais, diz que o comprimento dos canais é diretamente proporcional à sua ordem. Para demonstrar essa lei, a gente também utilizou a tabela que a gente já tinha exportado, só que ao invés de utilizar o número de canais, a gente utilizou aqui o comprimento deles. A diferença é que a gente não contou o número, no caso, para cada ordem a gente foi fazendo a média dos comprimentos. Aqui é a taxa de comprimento. Também fizemos o logaritmo do comprimento médio e a taxa de comprimento média. Aqui está o gráfico linearizado do comprimento de canais pela ordem do canal. A gente consegue ver que também demonstra a segunda lei de Orton. A declividade foi tirado o modelo de elevação no site da Epagre. Baixamos o Vale do Rio do Peixe e colocamos o arquivo no ArcGIS. Esse aqui é o arquivo que a gente baixou, o modelo digital de elevação. E a gente usou, para ele ficar assim, a gente usou a ferramenta Extract by Mask para obter a declividade apenas da bacia estudada. Então a gente usou a ferramenta Slope para criar o mapa da declividade. Para obter o valor da declividade, a gente usou o slope. E aí aqui em mim é o ângulo da declividade. Já para a declividade mediana, foi usada a ferramenta Reclassify no Slope. Com isso, a gente passou os dados, a gente classificou de 3 em 3 graus a bacia, foi exportada a tabela de atributos para Excel, e aí foi possível ver a quantidade de pixels em cada intervalo. E dessa forma foi plotado um gráfico de declividade, como a gente pode ver aqui, o perfil 50% da frequência acumulada seria a declividade mediana, então o que a gente contou ser 12,5. Já o perfil do rio, a gente pegou o curso d'água e criou um layer só para o rio principal, que seria esse layer aqui. A partir disso foi interpolado o shapefile do rio principal com o modelo de elevação aqui, com esse modelo de elevação aqui. E aí a gente criou esse perfil do rio, que seria o rio em 3D. A partir disso, na barra do 3D Analyst, a gente usou aqui o Profile Graph. Assim, esse aqui é o perfil do rio que a gente passou para o Excel e foi possível encontrar a declividade média e a declividade total.